Olá pessoal, eu sou a Mari do canal Mari Marcelo e quero agradecer a todos os inscritos do canal, as pessoas que se inscreveram, as pessoas que estão curtindo, comentando. Quero mandar um beijo pro Eduardo, que é o Dudu, lá de Foz do Iguaçu, ele está sempre comentando lá. O Theo, né, sempre está comentando também nossos vídeos. As pessoas que estão lá comentando nossos vídeos, lá a gente está mandando um abraço para eles, né? E dizer que se estão curtindo, comenta, compartilha, deixa seu joinha lá, né, Marcelo? Isso. E eu tô aqui no sítio, na casa do meu pai, né? A gente já tá aqui desde ontem. Estamos aqui se divertindo, trabalhando pra doido. Mas o que eu queria falar hoje é que eu tô vestido com a camisa do meu pai, ó, Marcelo. Bonita. Isso aqui é uma homenagem que eu tô fazendo pra ele. E eu queria falar a respeito dos pais. Não deixem, os pais não deixem de orar pelos seus filhos. Eu, Marcelo, vale a pena. Claro. Vale a pena. Eu sou resposta de oração do meu pai. Quando a minha mãe faleceu, vou contar uma história bem rápida aqui. Quando a minha mãe faleceu, então passou-se uns dias que a minha mãe tinha falecido, eu vim visitar meu pai e ele estava muito doente. Então eu levei ele para minha casa, lá em Maringá, e para levar ele no médico, cuidar dele. Ele estava depressivo porque, né, imagina, todo esse tempo casado. Esse barulho aqui, gente, é o Biel tomando água. O Biel inventou tomar água na hora de gravar o vídeo. Então, meu pai ficou muito tempo casado com a minha mãe. Não sei exatamente se foi 60 anos, 70 anos, não sei quantos anos de casado. Quando a minha mãe faleceu, então, né, ele perdeu o chão. Bom, aí eu levei meu pai para minha casa, comecei a cuidar dele, levar ele no médico e comecei a falar do amor de Deus para ele. Na época eu era evangélica e era mais do que justo eu começar a evangelizar meu pai, né? Falar do amor de Deus para ele. E comecei a levar ele na igreja e foi onde ele se encontrou. Ele começou a perceber que ele não estava sozinho. E que ele tinha um Deus para cuidar dele. E que ele tinha a filha dele também. E tinha os outros filhos para cuidar, né? E então, meu pai se batizou na igreja. E foi lá que ele se encontrou. E foi lá que ele conheceu Jesus na vida dele. Foi lá que ele começou a ter experiências profundas com Deus. E eu me desviei da igreja. Então eu fiquei 9 anos fora do caminho do Senhor. E nesses 9 anos que eu fiquei fora, o meu pai, ele não deixou de orar por mim. Ele não deixou de buscar Deus para me voltar para o caminho do Senhor, para me voltar para a igreja, para me voltar a ser aquela pessoa que ele gostaria que eu fosse, né? Que na verdade fui eu que falei do amor de Deus, fui eu que apresentei um Deus amoroso, um Deus vivo, um Deus que fala, né? Que até então ele não tinha essas experiências. E meu pai nunca desistiu de mim. E eu andando na contramão da direção de Deus, muitas pessoas achavam que eu era lixo. Achavam que eu nunca ia mudar. Achava que eu não era ninguém. Mas para Deus e para o meu pai eu era uma joia rara. E então, hoje meu pai está falecido. Ele faleceu dia 22 de janeiro, né? E eu voltei no ano de 2019 para a igreja, antes do meu pai falecer. E quando meu pai foi passar uns tempos agora, novembro e dezembro, meu pai na minha casa. E
para se tratar novamente de uma trombose. E eu comecei a levar ele comigo para a igreja, e a gente começou a orar. Tinha vezes que eu, madrugada, ele com dor, e eu orando por ele, ali junto com ele, a gente orando. E a coisa mais linda que aconteceu foi que no dia que eu participei da primeira ceia, quer dizer, a minha volta, depois que eu voltei para a igreja, depois que eu estava em comunhão com Deus, eu participando da ceia no culto, foi a minha primeira ceia da volta e foi a última do meu pai, porque depois daquilo meu pai faleceu. Foi a última ceia dele e a primeira minha. E Deus é tão maravilhoso, é tão perfeito, que Ele permitiu que meu pai visse eu de volta na igreja, na comunhão com os irmãos, na comunhão, tudo, para depois levar meu pai. Então o que eu queria deixar para todos nós que somos pais, que eu também tenho um filho, para as mães, para os pais, não desiste de orar pelos seus filhos. Bom, quando eu falo exemplo de filho, de um pai não deve desistir de um filho, que eu falo exemplo, o filho está no mundo das drogas, do álcool, do vício, sei lá, existe 1 milhão de coisas. Às vezes o filho está rebelde também, não quer nem saber dos pais. Tem filho que é mal agradecido. Às vezes o pai faz das tripas no coração pelo filho, e o filho se rebela contra o pai. É se rebela que fala? Exatamente. Se revolta contra o pai, né? Mal agradecido. Então não importa a situação que teu filho esteja, ore por ele. Porque, sabe o filho revoltadinho? Deus é o melhor para amansar o coração dele. Deus quebra. Sabe o vaso, quando está feito, bonitinho? Deus quebra o vaso. Dói muito o vaso quebrado. Mas às vezes é preciso quebrar o vaso e fazer de novo. Eu estou falando dói muito porque eu já passei por isso. O vaso às vezes precisa ser quebrado e fazer de novo. Então, e quando eu falo, não desista do seu filho. Tá revoltadinho? Tá fumando? Tá bebendo? Saindo com umas companhias? Tá, sei lá, fazendo o que de errado? Não importa. Mas não tá do jeito que você queria que ele fosse? Não quer estudar? Ore. Ore, porque o Senhor, Ele reconstrói. Meu pai orou 9 anos para mim voltar para a igreja. Então, uma oração de um pai. Olha, meu pai orou muito por mim. Eu tenho bênçãos ainda para receber de Deus através das orações do meu pai. Meu pai se foi, está na glória com o Senhor, mas tem um estoque de oração guardado. Que Deus, hoje eu vejo livramentos que Deus me dá, e eu penso assim, na hora eu penso assim, ó, tenho certeza que aí tem oração do meu pai. A gente passando por toda essa pandemia, né? Tô bem, não tive contato, quer dizer, tive contato com pessoas que tiveram o Covid e tal, e eu, graças a Deus, e as orações do meu pai. Então, devemos orar pelos nossos filhos em todos os momentos. Mãe tem um poder maravilhoso de interceder pelo filho. Pai também. Deus deu esse dom. Ore pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos. Não importa qual a situação que ele esteja. Ore. Amém? Amém.